a arte pode desafiar essa incapacidade de tradução do que foi a experiência, né? Então, nada melhor do que entender pelo viés da criança, assim eu penso, né? Porque a criança, ela tem, na sua formação, quando ela adquire linguagem, ela tem um diálogo aí com a poesia. Se há essa incapacidade de expressão, como é que a gente pode o tempo todo desafiar e tentar deixar o outro ciente daquilo que aconteceu? Eu acredito muito nisso, que a arte é um reflexo do mundo que a gente vive. Quando a gente pode olhar de frente para esse mundo, para tentar compreendê-lo, acho que a gente desenvolve um olhar crítico muito grande. Então, assim, sou super a favor de se trabalhar com arte sempre, sempre, principalmente com arte contemporânea. Eu sou professora, escolhi ser professora, amo a profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Na verdade, eu amo muito duas coisas: é ensinar e escrever. Hoje eu dou aula numa faculdade, já passei pelos cursos de publicidade, design, hoje eu estou no curso de pedagogia, que é onde eu queria estar desde o começo. Trabalho para algumas editoras, dou cursos em vários lugares, que eu consigo conciliar, né, com a minha pesquisa, porque eu continuo pesquisando ainda, com família, enfim. Aí, como surgiu essa pesquisa? Eu, trabalhando na prefeitura, isso já estávamos em 2007, eu queria muito entrar no mestrado e eu queria estudar na USP, né? Era um sonho, assim, que eu tinha. Pensei assim, bom, ou eu faço mestrado na USP ou eu não faço, porque eu não tinha condição de pagar. E aí eu passei com a professora Kátia Canton, e foi assim, foi uma experiência ultra transformadora, porque eu achava que eu sabia o que era arte, e eu descobri que eu não sabia nada. E fiquei muito feliz e eu pesquisei ensino de arte contemporânea na escola pública. Então, eu trabalhei com dois temas, né, duas temáticas, que é identidade e memória. E aí eu fui trabalhar isso com os meus alunos lá na prefeitura, então eu tinha salas com crianças, adolescentes, com adultos, e eu tinha uma sala mista. E aí a gente falando sobre memória, e uma senhora, né, chamada Dona Lida Rinco, ela é ucraniana, mas mora no Brasil há muito tempo, ela começou a contar que ela tinha sobrevivido a Auschwitz. Eu, como assim? E fiquei com essa história da guerra, assim, forte. Então, isso me tomou totalmente. Eu tive algumas experiências na infância que eu acho que colaboraram muito. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Eu tive uma professora de história, assim, sensacional. Ela contava para gente as histórias como se ela tivesse sido uma testemunha ocular e ela estivesse narrando as coisas que ela viu. E aquilo me empolgava demais. Eu pensava assim, puxa, quando eu crescer eu quero ser como ela. E aí ela deu para gente, eu tive aula com ela acho que por 2 anos. Em um ano ela deu para gente um trabalho que era sobre o Michelangelo. E aí, assim, eu não tinha livros em casa. E na biblioteca da escola nós tínhamos um material muito limitado. E aí eu fiquei assim, falei, gente, eu quero saber mais sobre esse cara. Não pode ser só isso aqui. E eu não sei como, não me lembro como, eu descobri que no Liceu de Artes e Ofícios haviam réplicas das obras dele. E eu pedi para minha mãe me levar lá. Gente, quando eu entrei lá, eu quase caí dura. Sabe que é um Davi, tamanho original? Era tudo de gesso, né? E eu fiquei assim, pensando, gente, se uma pessoa é capaz de fazer isso, o que eu não posso fazer? E realmente pensando sobre isso, de que eu podia mais.
Enfim, fotografei, fiz o meu trabalho, contei o que eu achei, entreguei, tudo bem, passou. E aí, no outro ano, vem a professora de novo com outro trabalho, que era falar sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. De novo, eu vou lá na biblioteca. E aí eu pensei assim, gente, mas se duas bombas caíram e mataram tantas pessoas, tem mais coisa aí. Pode ser só isso. E aí eu pedi de novo para minha mãe. Falei, mãe, onde é que eu acho um lugar que tem bastante japonês? Aí minha mãe falou, olha, o único lugar que eu conheço é na Liberdade. E eu falei, me leva lá? Ela, levo. E aí nós fomos entrando nas lojas. E eu fui perguntando para os atendentes. E aí, numa determinada loja, a moça me olhou e falou assim: vem aqui no fundo, eu vou te mostrar uma coisa. E aí eu fui, lá tinha um senhor, bem idoso, sentado, de cabeça baixa, muito triste. E ela falou assim: ele sobreviveu à bomba de Hiroshima. E aí eu pude entrevistá-lo, né? Perguntar como é que foi. Ele me contou tudo. Ele contou tudo, né? E aí voltei com isso, e assim, eu nunca mais esqueci essa experiência, né? E eu lembro que quando eu comecei o mestrado e veio a dona Lida Rinco com a experiência dela, eu falei, puxa, isso ampliou muito mais o conhecimento que eu tinha de livros, enfim. Uma outra experiência que eu tenho na infância também, que eu acho que colaborou para esse olhar. E assim, eu não simplesmente estudo a Segunda Guerra, mas eu estudo crianças na Segunda Guerra, né? Eu acho que o que colaborou muito para isso foi quando eu tinha mais ou menos 8 anos e a minha mãe ela trabalhava numa outra cidade e ela ia de trem. E no trem ela conheceu uma menina de 10 anos que vendia bala. E nessa de pegar o trem todo dia, ela encontrava com aquela menina todos os dias. E foi criando um relacionamento, né? Minha mãe ela foi se sensibilizando muito com aquilo, até que ela convidou aquela menina para morar conosco, né? E ela fez isso tudo legalmente. Ela foi no juizado e ela veio. A Kátia veio. Já éramos em 4 filhas e a Kátia veio para morar conosco. E foi uma experiência muito difícil, muito difícil. Porque por mais que nós tivéssemos uma família, uma condição muito simples, né? A minha mãe dava para ela tudo que a gente podia e dava atenção e um lugar para morar, né? Uma casa limpa, roupas, comida, colocou ela na escola. Mas ela tinha uma revolta dentro dela, assim, muito, muito forte. E foi muito difícil. Ela fugia muito. Ela criava umas situações assim para a gente brigar. Aí meu pai foi no juizado e devolveu a guarda para os pais dela. Enfim, quando ela cresceu um pouco mais, ela saiu da rua, ela arrumou um emprego, ela se casou, ela teve 2 filhos, hoje ela é advogada, ela se formou em direito e nós passamos os natais juntas. Meus pais fizeram 50 anos, ela estava lá na foto, né? Tenho contato com ela, converso com ela sempre. E há uns 3 anos atrás eu encontrei com ela por acaso, e ela disse uma coisa muito que me sensibilizou muito, né? Que foi: eu decidi sair da rua porque com vocês eu aprendi que existe família, porque para mim isso não existia. Eu não sabia o que era isso. Enfim, eu acho que essas experiências, assim, elas foram decisivas para eu escolher o meu objeto de pesquisa. E aí eu acabei o mestrado em 2009 e mudei para Minas Gerais. Meu marido foi transferido para lá.
E por um acaso eu estava pensando assim, puxa, eu queria muito fazer um doutorado, acho que eu vou fazer aqui na UFMG. E aí eu pensei assim, bom, o que que eu quero pesquisar? Aí eu quero pesquisar arte e guerra. Coloquei no Google, arte e guerra. Mas veio uma exposição de desenhos de crianças que tinham estado num campo de concentração, e essa exposição estava acontecendo em Belo Horizonte. E aí fui e falei assim, nossa, é isso. Eu achei aqui o que eu quero pesquisar. Então comecei a comprar alguns livros que eu achei em inglês, porque a maioria está em tcheco, e eu não sabia tcheco naquela época. Hoje eu entendo um pouco de tcheco, porque eu fui estudar tcheco, né? Faço tcheco já há 3 anos e meio. E aí terminei o mestrado e comecei realmente uma peregrinação para entrar no doutorado. Primeiro na UFMG, eu cheguei a ser aprovada e descobri naquela mesma semana que meu marido tinha sido retransferido para São Paulo. Aí eu acabei conversando com a professora e desisti. Vim para São Paulo e fiquei nessa. Eu prestei doutorado na história, eu prestei na sociologia, eu prestei na psicologia. Ninguém queria meu projeto. E foi assim, conversei com a professora Rosa, que é judia, e trabalha com desenho infantil lá na Faculdade de Educação, e a professora Rosa Yavelberg. E ela gostou da ideia, e aí eu prestei e passei, aí fiz o doutorado em educação com esse tema, né? A tese chama Pelos Olhos da Criança, Concepções do Universo Concentracionário nos Desenhos de Terezinha. E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu já emendei um pós-doutorado, onde eu queria também estudar os poemas das crianças. Tinha uma versão desses poemas em inglês, e eu fiquei profundamente afetada pelo que essas crianças escreveram sobre a guerra, muito. E aí, no primeiro pós-doc, eu fiz uma relação entre alguns desenhos e alguns poemas que tinham tradução para o inglês. No segundo pós-doc, eu já tinha uma base de tcheco, fiz a tradução de 8 poemas. É claro que esses 8 poemas eu tinha a tradução para o inglês, isso ajudou e também me mostrou que a tradução para o inglês estava muito incorreta. Tinha muita coisa assim da cabeça do tradutor. Mas a minha estratégia foi se aproximar ao máximo das palavras. Eu queria saber quais foram as palavras escolhidas por eles para poder expressar o que eles estavam sentindo no campo. Então, é um cuidado, assim, com o tempo verbal, com as palavras. Eu até eliminei as rimas da tradução, porque eu quis justamente me aproximar muito do que as crianças queriam dizer, né, das palavras exatas. Eu quero me aproximar dessas palavras. Como eu estou agora? Ainda não entreguei o meu projeto para o terceiro pós-doc. Qual que é a ideia? Transformar toda a pesquisa em um conto de fadas. Então, a ideia é trazer conceitos que foram desenvolvidos pós-Segunda Guerra Mundial por autores como Adorno, Hannah Arendt, Primo Levi, Todorov, conceitos sobre o universo concentracionário, sobre a segregação, sobre o processo de desumanização, a aniquilação do outro, mas colocar tudo isso de forma simbólica para que a criança ela consiga apreender isso e perceber que nós precisamos, como diz o Adorno, um texto memorável, né, que chama Educação após Auschwitz, que é na primeira infância, que a gente tem que ensinar a criança a ser reflexiva, a ter autoconhecimento e para que ela não desenvolva os mecanismos que levaram os sujeitos a chegar até Auschwitz, né? E agora eu estou encontrando desenhos que vão me ajudar a construir essa narrativa e a ilustrar esse livro. Então, é um projeto para Fundamental 1,
Então é um pouco dessa ideia, né, de poder levar essa história do Holocausto sem ser o Holocausto, né? Porque no conto que eu estou criando é um reino distante e tem um rei acometido de uma loucura que decide levar as crianças para uma fortaleza sem muros. E é uma ideia de que depois o destino delas é realmente a morte. Aí vocês vão falar, nossa, mas conto de fadas não é assim, é bonitinho, né? A Cinderela casa com o príncipe. Isso é a versão da Disney. A gente vai para os contos dos irmãos Grimm, que vêm da tradição oral, e elas são extremamente cruéis. E aí eu comecei a perceber que tem sim uma relação muito forte entre a história de Terezinha e o conto de fadas, né? Então, quando eu olho para a história das crianças de Terezinha, elas foram deslocadas da sua vida, né, da sua casa para o campo, elas ficaram isoladas nesse processo de segregação que os nazistas impuseram aos judeus e outras minorias, né, negros, homossexuais, ciganos, comunistas. Elas trabalhavam no campo, né, a partir dos 16 anos elas trabalhavam nas fábricas dos campos e antes disso elas trabalhavam fazendo a comida e na manutenção ali do lugar que elas moravam. E um quarto aspecto que é a batalha dos guerreiros, né? A ideia, e assim, quando a gente fala de batalha dos guerreiros, todo conto de fada tem um herói. E o herói, ele sempre luta contra o mal. Nesse caso, eu não tenho um herói, eu tenho vários heróis. E como foi essa batalha dos guerreiros, né? As crianças, elas lutaram contra o processo de desumanização por meio da arte, né? Por meio da música, por meio das artes visuais, por meio do teatro. E essa decisão de transformar toda a minha pesquisa em livros para Fundamental 1, 2, ensino médio, é nesse movimento também de que, poxa, se eu estou falando de uma coisa tão legal, tão importante, eu não quero que tenha só meia dúzia de pesquisadores num congresso falando disso, eu quero que chegue para muitas pessoas. E eu já dei muitas palestras sobre esse assunto, já participei de muitos eventos falando desses desenhos, e é um pouco disso, assim. Eu sei que é verdade, claro, eu tenho muitos registros, eu tenho os desenhos, eu tenho os poemas, só que é muito irreal pensar que alguém pudesse matar crianças inocentes, assim, ou deixar morrer de fome. Então, eu acho que o meu inconsciente trabalha isso muito no campo de uma ficção, tanto que quando eu terminei essa pesquisa dos poemas, e assim, tem muita coisa ainda para pesquisar, tem muito poema para traduzir, mas essa ideia de transformar isso num material para criança, que seja ilustrado com os desenhos das próprias crianças, mesmo que o leitor ele não vá saber que eu estou falando de um campo de concentração, que aqueles desenhos vieram de crianças de campos de concentração. E um pouco desse meu sentimento de que o tempo todo eu estou trabalhando com a ficção. Então, acho que eu decidi transformar isso numa ficção. Passaram por Teresina 155 mil pessoas. Dessas, 15 mil eram crianças, sobreviveram só 93. Então, você tinha 93 crianças que sobreviveram. Uma está no Brasil, mora aqui no bairro da Santa Cecília, que é o seu Thomas. Eu achei ele por acaso. Eu fiz uma disciplina na psicologia. Eu falei um pouco do meu doutorado, isso foi em 2012. Nisso, na sala, tinha uma moça judia que, enfim, ela é minha amiga até hoje, a Rosana. E ela virou para mim e falou assim: Nossa, eu fui num evento da comunidade judaica e tinha um senhor lá que ele era sobrevivente de Terezinha, ele deu o testemunho dele. E assim, eu posso conseguir o contato dele com uma amiga. E ela conseguiu, e eu fui em 2012 na casa dele, eu entrevistei o seu Thomas Venetianer. Enfim, somos amigos até hoje, né? Eu lembro que eu levei o seu Thomas numa palestra no auditório da geografia. Era novembro, estava muito quente. Entrou no carro e eu falei para ele: Seu Thomas, tudo bem se eu ligar o ar? Ele falou assim: Ah, eu prefiro que não. A gente abre um pouquinho a janela e ele estava com várias blusas de lã. E aí eu olhei assim e eu estava suando. E aí ele virou para mim e falou assim: Olha, não repara a minha blusa de lã?
Mas é que eu passei tanto frio quando eu era criança que eu não admito a ideia de poder passar frio de novo. Então eu saio sempre de blusa, mesmo no calor. E ele se manteve de blusa a tarde inteira, até o final da entrevista, até o momento que eu deixei ele na casa dele. O seu Thomas, ele não chegou a desenhar. Por quê? Porque a professora de artes, ela ficava no alojamento das meninas, né? Terezinha era uma fortaleza que foi construída pelo imperador José II, imperador do Império Austro-Húngaro. Então você tinha uma igreja católica no meio, e os dois alojamentos, um de menino e um de meninas, né? De 8 a 16 anos. E acima de 16 anos ficavam nos alojamentos dos adultos, também divididos por sexo. E a Friedel, ela morava no alojamento feminino. De vez em quando, ela ia para o alojamento masculino. Como eu sei disso? Eu sei porque tem desenho de menino. Poucos, mas tem. Os meninos, eles construíram diversas revistas. Tem até uma revista que chama Veden, é uma revista que eles faziam as publicações semanais e circulavam no campo, eles faziam tudo à mão. As aulas de poesia eram no alojamento dos meninos. Como eu sei que as meninas participavam, porque eu tenho poemas escritos por meninas, alguns só. A Friedel, ela perdeu a mãe muito nova, ela nasceu em 1898, em Viena. Quando ela tinha 17 anos, ela foi estudar fotografia, e ela estudou um cara muito importante lá em Viena, que era o Francisek. O Francisek foi o cara que fez todo o movimento da pedagogia renovada lá em Viena. Também dava aula para crianças, ele tinha um ateliê para crianças até. E lá em Viena mesmo, ela foi aluna do Hannes Itten, que foi um artista bem importante, né? Artista mais abstrato, moderno, tinha toda uma pegada espiritualista, né, na abordagem dele, tanto no trabalho plástico, quanto também na metodologia de ensino, né, ele estava bem submerso nessas ideias, assim, da arte como uma transcendência espiritual. A Friedel foi aluna dele por muito tempo, até que ele foi convidado para ir para Bauhaus, e ela gostava muito dele, ela foi também, ela foi ser aluna dele lá. E lá ela foi aluna dele, ela foi aluna do Paul Klee, ela foi aluna do Kandinsky, ela foi aluna do Jorge Mushi, ela foi aluna de vários artistas modernos famosos, assim, que a gente conhece. Mas, como resultado de pesquisa também, eu percebi que a abordagem que ela desenvolve no campo está muito ligada a tudo que ela aprendeu com o Francisek. O Francisek dizia que a criança tem, sim, um potencial criador, né? Isso é uma coisa que marcou muito a Friedel. Ela tem uma palestra que ela deu dentro do campo, acho que em 1943, que ela vai falar sobre o trabalho que ela está desenvolvendo nessa palestra. E ela fala, né, da importância que o Francisek teve para ela olhar para a criança com outros olhos e realmente ver que a criança tem um potencial criador. É muito importante também o Johannes Itten, porque com essa abordagem espiritualista, ele fazia muitos exercícios, exercícios de cor, exercícios de forma, exercícios de linha, e ela vai levar tudo isso para a abordagem metodológica dela no campo. E ela também foi muito influenciada pelo Paul Klee. Paul Klee, ele está naquela fase onde ele retoma os desenhos dele de infância, ele começa a observar os desenhos do filho dele, e ele está ali pesquisando isso e chegando à conclusão de que a criação está na infância, né? E ele fala uma coisa muito importante nas aulas na Bauhaus, que a Friedel ela leva para o campo, que é que nós precisamos ver além. Então, se tem uma garrafa na sua frente, não é só uma garrafa, é algo que pode ser transformado
através da arte em alguma coisa além daquilo. Bom, ela foge para a Tchecoslováquia, ela vai morar com alguns primos, ela acaba se casando com o primo dela, ela aprende muito pouco de tcheco, né? Na verdade, ela fala alemão, e aí ela é capturada. E ela tem todos os motivos, né? Ela é judia, comunista e artista moderna. Então, ela é o pacote completo. E aí ela vai para Teresim e ela já era uma artista de renome, ela é convidada para participar de um grupo meio underground que tinha lá, que documentava o campo por meio da arte. Mas ela nega, ela pede então para ensinar as crianças. Ela está realmente muito tomada por esse sentimento de que ela pode contribuir de alguma forma com as crianças. Eu acho que ela se encantou pela produção infantil, porque a maneira como na palestra dela ela fala da produção das crianças é uma pessoa que está mais encantada com a produção do outro do que com o próprio trabalho artístico dela, porque no campo ela produz também, mas ela produz pouco, ela atua mais como professora. Cada prisioneiro podia levar 50 quilos de bagagem. Eles levavam roupa, comida, sapato, roupa de inverno, e ela não levou quase nada, ela levou só, assim, para ela, né? Mas ela levou os materiais artísticos, ela levou tecidos, ela levou reproduções de obras de grandes mestres da pintura, tintas, pincéis, lápis, giz, e lá ela estabelece, então, um curso de arte para as crianças dentro dos quartos. Ela ensinava, então, essas meninas. E aí, observando, né, essa vasta produção que sobreviveu à guerra, porque uma das alunas escondeu os desenhos em 2 malas, e aí quando o campo foi liberto, ela voltou lá e buscou as malas, observando essas produções, a gente percebe algumas coisas importantes, né, que ela trabalhou realmente com esses exercícios, que ela trabalhou muito com desenho de observação e pintura de observação, trabalhou muito com cópia de artistas, né? E ela trabalhava muito com memórias anteriores à guerra, né? Então, assim, ela tentava ao máximo não lembrar as crianças do contexto que elas estavam vivendo, mas lembrar dos momentos felizes que elas tiveram antes da guerra. Ela dava temas para as crianças trabalharem, né? Então você vê no conjunto que determinados temas eles se repetem muito e tem outros que não se repetem porque eram os momentos de desenho livre. São esses desenhos realizados nesses momentos de liberdade temática onde a pesquisa ela se mostrou mais interessante, porque são esses desenhos que vão falar do campo. Então, ela está o tempo todo direcionando as crianças para fora do campo, o tempo todo direcionando, né? Eu fui entendendo como é que se deu o desenvolvimento da criação a partir da fase que a criança se encontrava, que tem uma relação com a sua faixa etária e da metodologia da professora. E aí eu comecei a perceber que esses desenhos das crianças que estão na fase do realismo intelectual, que vai mais ou menos até 12 anos, eles me dão muito mais indícios sobre o universo concentracionário do que os desenhos das crianças pós 12 anos, que entraram já numa fase do realismo visual, é o que o Luque determina, e que foram formalmente orientadas à linguagem visual. Então, esses desenhos das crianças maiores são perspectivas de lugares, são visões. Agora, os desenhos das crianças maiores são composições sobre o campo que me dão informações sobre ele. Então, a informação mais interessante que eu julgo que eu tive é que, em todas as representações do campo, as crianças elas não usaram o conhecimento do campo, mas o que elas entendiam que era o campo. Primeiro, porque elas estavam
isoladas num quarto, elas não tinham oportunidade de circular. Segundo, porque nenhuma figuração do campo de concentração tem muro. E o campo, ele é uma fortaleza. E é uma fortaleza ultramurada. Outra coisa bastante significativa também são as visões que as crianças fizeram do campo, olhando ele de fora. Isso eu acho sensacional. E não é desenhar o campo da tua perspectiva, estando ali dentro, mas é estando fora, olhando ele de fora. Mostra um desejo imenso de liberdade. É onde ela quer estar fora. Ou desenhos em que você tem num canto campo e você tem o mundo. Gente vivendo normalmente, né? O que isso demonstra? Que as pessoas, elas estavam vivendo as suas vidas, né? Apesar da guerra, mas ou elas ignoravam, ou elas não se importavam com o que acontecia lá. Friedel, ela vai para Auschwitz por escolha própria, tá? O marido dela foi deportado e 3 dias depois ela se ofereceu para ir numa deportação e morreu. Chegando lá, ela já foi assassinada e ele sobreviveu à guerra, porque ele foi, na verdade, para um campo de trabalho, né? Ele não foi para a câmara de gás. E aí, os desenhos sobreviveram e muitos poemas também que foram guardados. Então, não tem um poema que não fale sobre Terezinha e tudo que as crianças estavam passando lá. Todos os poemas são direcionados a isso. Eu sei que as crianças, elas não foram formalmente ensinadas, assim como a Friedel fez, com técnicas, né, de produção, de criação, mas que elas tinham noites onde elas liam poemas feitos por poetas tchecos. E a partir disso, elas criaram os poemas e todos os poemas são sobre a situação concentracionária, todos. É muito difícil encontrar sobrevivente. Esse senhor da bomba de Hiroshima, ele contou detalhes, mas é raro isso, porque os sobreviventes, eles não querem falar sobre o assunto. Então, é sempre assim, um contar escondendo. Quando eu fiz o mestrado, eu discutia muito essa questão da memória, né? Eu usei muito a Ecleia Bose para falar disso, de como a pessoa, ela conta, mas ao mesmo tempo ela esconde aquilo que fere muito. Então, tem uma dicotomia muito grande na questão do testemunho, que o Primo Levi vai retomar lá no livro dele, já da década de 70, que é Os Afogados e os Sobreviventes. Ele fala uma coisa muito interessante, que é a testemunha de verdade, aquela pessoa que podia mesmo contar o que aconteceu, é quem morreu. Porque é quem chegou até o fim. Essa pessoa já está morta. E ele fala que quem sobreviveu, e aí tem uma ideia de culpa muito grande em todos os sobreviventes, né? Porque eu sobrevivi, quem estava do meu lado não. Tanto que o Primo Levi, ele vai desenvolver o conceito de zona cinzenta, que é muito interessante. O que é a zona cinzenta? Ele fala que depois dos campos de concentração não existe mais algo que é branco ou algo que é preto, tudo é cinza. Você não consegue mais definir se uma pessoa é boa ou má, né? Ele fala que as ações, elas estão atreladas a todo um contexto. Então, nasce uma impossibilidade de julgamento, né? E aí ele cita um homem chamado Runkovsky, que ele foi uma espécie de rei do gueto de Varsóvia. Ele era a liderança judaica máxima lá. E ele se aproveitou desse cargo para beneficiar a si próprio, para sobreviver e para beneficiar quem ele queria. E aí o Primo Levi, ele vai discutir, ele está errado? Ele está certo? Se nós estivéssemos no lugar dele, nós não faríamos qualquer coisa para sobreviver? Sabe? Por isso que essa é uma justificativa da minha pesquisa de doutorado, que eu fui buscar nos desenhos elementos que pudessem me ajudar a compreender determinados aspectos do universo concentracionário. E também a Ecleia Bose, ela vai falar de uma coisa importante, que é essas mutações da memória, né? A memória é como uma colcha de retalhos, né? Que a gente vai construindo. E aquilo
e vir aquela colcha completa é aquilo que a gente traz para o outro, né? Mas a gente não sabe de onde vieram todos aqueles pedaços. Ela vai falar mais ou menos sobre isso. E aí eu pensando nisso, trabalhei muito com o professor Márcio Seligman Silva também, que tem um livro sobre história, memória e literatura, que ele vai falar muito, ele trata muito da questão do testemunho, dessa impossibilidade de um testemunho completo, um testemunho totalizante, né? Que dê conta da experiência. Ele fala que é impossível, que o testemunho ele nunca vai poder ser totalmente submetido, né? A gente nunca vai ter um testemunho totalizante do que aconteceu nos campos. Você não consegue dar forma por meio da palavra por si só, mas ele acha que a arte sim pode desafiar. Isso sim, as artes visuais, o cinema, a poesia, pode desafiar essa incapacidade de dar forma a algo que transborda a nossa capacidade interpretativa, né? E que é disforme. Então, não que é possível compreender todo o Holocausto por meio dos desenhos, mas é possível compreender alguns aspectos, sim. A ideia de solução final dos nazistas, ela é mais do que só a ideia de exterminação de um povo. Então, antes vem uma ideia de humilhação total e de desumanização total, tá? Então, eles não simplesmente foram para o campo para serem mortos, mas eles foram para o campo também para serem desumanizados. E essa desumanização tinha um sentido. O Holocausto ele só foi possível por conta da modernidade, por conta da tecnologia, do sistema ferroviário, da tecnologia das câmaras de gás, do desenvolvimento do gás que matava as pessoas. E tinha toda uma burocracia muito bem construída. Se a gente for pensar, os alemães, eles foram perfeitos no que eles quiseram fazer. E tudo funcionava muito bem, eles tinham registro de tudo, eles tinham controle de tudo. E a gente tem que entender que essa lógica do nazismo é uma lógica capitalista industrial, tá? Então, era uma indústria da morte. Isso é importante a gente saber. Tanto em levantar quem são judeus, em primeiramente segregar em guetos, elencar todo mundo que é judeu aqui, porque realmente eu acredito que o mundo tem que ser liberto dessa raça, né? Nós temos que exterminar todos. Uma limpeza racial mesmo. Nesse processo de segregação, onde eles vão ficar num gueto, lá já vai morrer um monte, e não vai ter comida, não vai ter remédio, não vai ter hospital, né? Eles vão ser tratados como cães. O que não morrer, a gente vai então ordenadamente mandar para campos de extermínio, tipo Treblinka, Auschwitz e outros tantos que tinham câmaras de gás, né? Nem todo campo tinha câmara de gás. Terezinha não tinha. Então é esse procedimento, né? Nessa ideia do capitalismo industrial, onde a matéria-prima é a vida e o produto é a morte. Então, dentro desse mecanismo, o que se, né, o que os líderes nazistas eles perceberam? Quem eram esses soldados que estavam nos campos de concentração? Soldados nazistas? Jovens, meninos de 18, 19 anos. Eles eram camponeses, eles não sabiam nada da vida. Muitos tinham passado por um treinamento nazista, porque a educação nazista, como meio de segregação, visando segregação e extermínio, começou em 1933, quando Hitler sobe ao poder. Se esses soldados que haviam aprendido a odiar os judeus, tá? Eles aprenderam mesmo a ter ódio pelos judeus. Que se esses soldados eles tivessem algum tipo de identificação com os prisioneiros, eles não seriam capazes de mandá-los para as câmaras de gás. Então, eles fazem esse processo de desumanização,
que o Primo Levi, no livro É Isto um Homem, que são as memórias dele pós-libertação de Auschwitz, ele descreve tão bem, de forma tão magnífica, né? Como ele é um cientista, ele racionalmente entende esse processo. Era um processo necessário. Os soldados, eles precisavam olhar para os prisioneiros e ver bichos, porque aí eles iam acreditar que realmente aquela pessoa precisava morrer. Aquele tipo de coisa tinha que ser exterminado. Então, nesse processo, você tinha humilhações, espancamentos, tirar o seu cabelo, né? Porque o cabelo nos caracteriza muito, tirar a sua roupa e dar um uniforme imundo, igual ao de todos. E você não tem mais nome, é proibido falar um nome. Você recebe um número tatuado no seu braço e você, toda vez que tem a contagem, e as contagens elas são diárias, manhã e noite. Então, além da fome, né, que deixa a pessoa atordoada, do frio, das muitas doenças que se espalhavam pelo campo, eles tinham diarreia o tempo todo. No final das contas, você tem acesso àquelas imagens que a gente já viu na internet da libertação dos campos. Você olha para aquele indivíduo e você não se reconhece nele. Em Terezinha, a comida era escassa, o campo passou por uma superlotação. Então, a fortaleza ela foi construída para abrigar 6 mil pessoas. Então, tinham 60 mil morando lá. Então, era muita gente e pouca comida, muito pouca comida. Né? O que a liderança judaica determinou? Nós vamos cortar a ração dos idosos. E a Eclea Bose, no livro dela, ela tem um artigo sobre Terezinha, ela vai justamente falar que os idosos, eles sentavam e esperavam a morte. E não tinha mais comida para eles. Então, é assim, era uma situação bem difícil. Você tem esse poema do ratinho, e é muito legal esse poema, porque os judeus eram vistos como ratos. Ratos no sentido de serem algo que tem que ser exterminado, né? Então é muito legal que o próprio autor, ele se coloca como um rato. Ele já se coloca como um rato, né? Um rato que está faminto, que procura no próprio pelo dele alguma coisa para comer, porque em volta já não tem mais nada. E ele acha então uma pulga, mas a pulga dá um baile nele, ele não consegue pegar. E o pai vem e pega a pulga e fala assim: bom, agora a gente tem alguma coisa para almoçar. E ele vai e chama o avô. Então, era ele, o pai, o avô, todas as pessoas que iam partilhar daquela pulga. Outra coisa interessante também: quem levava os prisioneiros para as câmaras de gás eram os próprios judeus. É o que a gente chama do Sonderkommand, que era um comando especial encarregado, né, de levar essas pessoas que iam morrer, tirar suas roupas, encaminhá-las para as câmaras de gás, depois de mortas, olhar em todos os orifícios do corpo para ver se não tinha nada escondido, um anel, uma pedra preciosa, tirar os dentes de ouro para poder vender, colocar essas pessoas nos fornos crematórios, cremar, e aí depois juntar aquelas cinzas, porque elas eram vendidas para uma fábrica de sabão que sabia muito bem da onde vinha a sua matéria-prima. Além dos cabelos, também era vendido para uma fábrica de tecido, que usava aquilo como matéria-prima. E sabia muito bem da onde aquilo vinha. Não é possível que toda semana você tivesse um caminhão cheio de cabelo e ninguém se perguntasse de onde vem tanto cabelo, né? Onde entra a arte nisso? A arte é uma forma de reumanização, né? Do indivíduo ele olhar para si mesmo e ele não se enxergar como um animal, ele se enxergar como uma pessoa que pensa, que sente, que cria, que reflete, que se sensibiliza com a leitura de um poema, se sensibiliza com
uma música que é tocada, que é capaz de criar mundos imaginários, imagens ainda não existentes. Então, a arte funciona nesse sentido. E assim, em Terezinha isso foi muito forte, porque Terezinha, como não tinha o aspecto de um campo de concentração, não foi construído pelos nazistas, e sim foi uma fortaleza adaptada a um campo, Terezinha, logo de início, foi escolhido para ser um campo modelo. Por quê? Porque os nazistas pensaram, se tiverem rumores de que a gente está fazendo alguma coisa ruim, nós vamos usar isso como modelo, e realmente eles usaram. E aí, o que eles pensaram? Bom, já que esse campo vai ser modelo, para lá eu vou mandar os artistas, os professores, os cientistas, os músicos, os atores, os diretores de teatro, eu vou mandar para esse lugar. Porque se eu precisar, eu posso fazer alguma coisa para mostrar para o mundo. E eles fizeram. Eles fizeram Brundibar, né? Que é uma ópera que foi apresentada 55 vezes no campo. Tinham grupos de jazz, muitas palestras, encontros literários, muitas coisas. Aulas de música, né? Então, esse é o poder da arte mesmo, nessas situações de rehumanizar. E o Primo Levi, ele vai falar um outro conceito que ele vai desenvolver também, que é muito interessante, que é o do muçulmano, né? Eles chamavam de muçulmanos aquelas pessoas que estavam no campo e que se entregavam, elas já não lutavam mais. Então, essa questão de retomar pela arte é lutar contra esse muçulmano também, que é alguém que só espera a morte, mas é ter algum tipo de perspectiva, algum tipo de esperança, desviar um pouco a sua mente daquela situação por meio da arte. Tudo era clandestino no começo. Até a Cruz Vermelha dinamarquesa pressionar muito os nazistas para querer saber o que estava acontecendo nesses tais campos e guetos. E aí eles já tinham tudo preparado, né? E eles pensaram, bom, vamos levar a Cruz Vermelha para Terezinha. É lá que a gente já se planejou para fazer o nosso teatro. E eles foram até Terezinha e eles acabaram descobrindo que tinha uma vida cultural clandestina lá. Eles foram preparar o campo, eles começaram a reformar algumas ruas, começaram a criar lojas fictícias, pintar, limpar, pegaram todos os doentes e mataram. Alguns mataram em praça pública, outros eles mandaram para os campos do leste, né, para morrer nas câmaras de gás. E eles descobriram um Brundibar, que já estava sendo feita pelas crianças, né? Então, o Hans Krasa, que é o compositor, ele trabalhava no orfanato em Praga, e ele trouxe essa ópera e lá ele mudou o texto da ópera, né? Ele quis adaptar para um texto que fosse condizente com a situação das crianças. Então, do que se trata Brundibar? A história de dois irmãos cuja mãe está doente e eles precisam desesperadamente conseguir algum tipo de comida para a mãe, para ela se fortalecer e não morrer. E eles vão até o centro da cidade, uma praça, e eles não têm muito sucesso. Eles começam a cantar e tem um realejo, que é o Brundibar, que fica fazendo som e abafa a voz das crianças e elas não conseguem nenhum dinheiro porque o realejo está abafando o som. E eles formam um coro. Uma das coisas que é dita, né, na ópera, que é juntos nós somos fortes e se você é o nosso amigo e você ama a justiça, venha com a gente, né? Então, no final, as crianças, elas cantando juntas, elas abafam o realejo e elas vencem essa batalha dos guerreiros, né? E os nazistas assistiram à Cruz Vermelha e eles não entenderam nada, eles não perceberam a metáfora. Não. E assim, é inacreditável, porque se vocês repararem, o Alejo tem um bigode, né? E eles não perceberam nada. Então, foi mais ou menos assim. Aí a Cruz Vermelha deu
assistiu Brundtland, assistiu alguns espetáculos de jazz, fez um relatório super positivo sobre isso. E aí depois a Cruz Vermelha decide ir de novo para Teresim. Um ano depois vai e faz uma outra visita e faz um relatório positivo de novo. Eu tenho relatos de crianças que foram personagens de Brundtland, foram os animais, por exemplo, e tenho relatos de crianças que assistiram e elas falam que elas se sentiram realmente vencendo o nazismo naquele momento, simbolicamente. Simbolicamente, elas sentiram que elas tinham vencido aquela batalha do bem contra o mal, uma coisa mais ou menos assim. Porque a criança, ela tem um olhar muito diferente para o mundo, né? É um olhar sempre de novidade, como se alguma coisa fosse nova. E a forma como ela enxerga o mundo, ela representa o mundo, nos surpreende muito. Então, eu acho que por isso que eu me dediquei à produção infantil. E a criança nos surpreende na forma como ela enxerga e representa o mundo. O poema aqui chama Teresim, é de um menino chamado Hanus Arrenburg. E diz assim: um pouco de sujeira nas sujas paredes e ao redor um pouco de arame e 30.000 que dormem, que um dia despertam e um dia passam a ver seu próprio sangue derramado. Outrora fui uma criança, há 3 anos atrás, de uma juventude que ansiava por outro mundo. Já não sou mais criança, eu vi um mundo melhor. Agora já sou adulto, conheci o medo. Palavra sangrenta e dia morto. Isso é diferente de fantasmas apenas. No entanto, eu acredito que hoje apenas durmo, e à minha infância voltarei. Voltarei à infância como uma rosa silvestre, como um sino que desperta de um sonho, como uma mãe cujo filho adoece, ama-o maternalmente, como uma juventude terrível que depois, um inimigo, com forca, como uma infância terrível que no seu colo diz: estes são bons, estes são maus. Em algum lugar distante, a infância está docemente adormecida, naqueles caminhos entre as árvores, lá onde sobre a casa se curvam, onde restou só desprezo para mim, em algum lugar nos jardins e em flor, onde minha mãe me trouxe ao mundo, para chorar. Na luz da chama da vela eu durmo, e talvez um dia entenda que fui uma criatura muito pequena, pequena assim como uma estrofe. Aqueles 30.000 cuja vida dorme, lá entre as árvores despertam, e um dia abrirão os seus olhos, e como veem claramente, irão adormecer de novo.